Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e hoje nós falaremos sobre custos indiretos de fabricação, os chamados CIF. Apesar da gente usar o termo fabricação, obviamente que isso vale para outros tipos de negócio, como comércio e serviço, que não necessariamente fabricam alguma coisa. Mas o termo fabricação é por conta do desenvolvimento das análises de custos indiretos ocorreu historicamente na indústria. Eu vou falar ainda sobre isso. É por isso que se usa fabricação. Então é um termo que ficou conhecido não só como custos indiretos, mas CIF, usando o F de fabricação. E é um conceito relativamente simples, né? O que é o CIF? Tudo aquilo que não é material direto e não é mão de obra direta, consequentemente é CIF. E uma outra forma de ver é tudo aquilo que não tem mensuração objetiva, ou seja, tudo aquilo que não é direto. Então, o que não é direto é indireto, vai entrar no CIF. Lembrando, se não é direto, porque a gente não consegue fazer a apropriação direta do custo para o produto A ou para o produto B. Eu preciso passar por um processo de divisão desse custo que nós chamamos de rateio. Exemplos. Existem muitos exemplos. Na depreciação industrial, por exemplo, eu tenho máquinas industriais e essas máquinas industriais elas trabalham com vários produtos. Como acontece, né? São máquinas, digamos assim, multiuso. Eu, na mesma máquina, produzo o item A, o produto B, o produto C. Então, como é que eu faço a divisão da depreciação dessa máquina para o A, para o B ou para o C? Você não faz isso de forma objetiva. Você faz isso de forma indireta. É por isso que a depreciação industrial, na maior parte dos casos, ela é CIF. Roberto, pode ter caso de depreciação industrial como sendo um custo direto? Até pode, se eu tivesse máquinas dedicadas, né? Eu tenho uma máquina dedicada, então a depreciação daquela máquina ela é dedicada ao produto A, né? Porque ela só trabalha com o produto A. Mas a gente sabe que isso não é realidade, afinal de contas, a gente tem máquinas trabalhando em vários produtos, fazendo vários produtos, né? Da mesma forma, é a análise dos salários supervisores, supervisores que trabalham em diferentes linhas de produção, do produto A, B e C, aluguel de fábrica, quer dizer, aluguel da fábrica toda, lá dentro tem o A, o produto B, o produto C, energia apontada e por aí vai. O que acontece? Como a contabilidade diz para a gente que os custos precisam ser alocados aos produtos, no caso do MD e do MOD, não há problema algum, porque eles são diretos. Opa, mas aqui eu tenho um problema, porque é indireto. Eu não consigo fazer essa alocação de forma objetiva. Eu tenho que passar por um processo de divisão. E é exatamente como, assim, a forma como fazemos essa divisão, as inúmeras possibilidades que nós temos para fazermos essa divisão, que motivou a existência da contabilidade de custo. Então, a contabilidade de custo ela avançou muito pegando o seu histórico exatamente por conta dos problemas que nós temos com o CIF, que eu vou mostrar para vocês nesta aula. E isso aconteceu na indústria. Historicamente, a evolução da contabilidade de custo ela se dá na indústria. Depois, obviamente, que passou para o comércio e para o serviço. Então, o que acontece? Nós temos vários custos. Esses custos que estão aqui são os custos indiretos. Tá? Esses custos precisam ser alocados aos produtos A, B, C e D, ou quantos forem. E como essa alocação não é direta, não é objetiva, eu vou precisar passar por uma divisão. E essa divisão chama-se de rateio. Então, nós precisamos ratear os custos. Nós precisamos dividir os custos, separar os custos para os produtos A, B, C e D, nesse exemplo daqui. Isso é o que nós chamamos de custeio por absorção. Tá? Vocês vão encontrar nos livros, na literatura, o termo custeio por absorção. O que é custeio por absorção? É exatamente a contabilidade de custo da contabilidade financeira, onde os produtos absorvem os custos.
todos os custos, inclusive os indiretos, inclusive os CIFs. Logo, custeio por absorção passa necessariamente pela discussão de rateio. Resumindo, custeio por absorção. Como eu falei, todos os gastos produtivos, os custos, né, inclusive os indiretos, precisam ser incorporados aos produtos. Ou seja, a gente precisa de rateio dos custos indiretos. Roberto, por que eu só faço rateio dos custos indiretos e não faço dos diretos? É muito fácil, porque o custo direto, ele é direto, ele já vai diretamente para o A, para o B, para o C, para o produto A, B e C. Eu não preciso de nenhum tipo de divisão. A questão do rateio, ela ocorre somente no custo indireto. Bom, e o que tem da gente fazer custeio por absorção? Ou seja, o que tem os produtos absorverem os custos indiretos com o uso de um rateio? A grande questão é qual critério eu vou usar para fazer o rateio. Então, se eu tiver, por exemplo, dois produtos, A e B, qual critério eu uso? Quantidade produzida? Eu uso hora-máquina? Hora-máquina? Eu uso a mão de obra? Eu uso o material consumido? Eu uso simplesmente um critério aleatório meu, do tipo 50%, 50%, quer dizer, 50% do custo vai para o A, 50% vai para o B. Bom, é aí exatamente que a gente tem um problema. Por quê? A contabilidade vai dizer para a gente que os custos precisam ir para os produtos, eles precisam ser alocados aos produtos A e B. Ou seja, eles precisam ser rateados, mas não vai dizer qual critério. Então, você vai ter que definir qual critério, a empresa vai ter que definir qual critério. E é aí que a gente avança, a gente tem uma série de avanços na contabilidade de custos. E vou mostrar para vocês um primeiro critério. Depois, na próxima aula, nós vamos melhorar a forma de fazer o rateio. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra alternativa de fazer o rateio. Tá? Então, a gente vai tentar avançar em formas diferentes de ratear os custos. Bom, vamos fazer primeiro um rateio. Deixa eu explicar para vocês a tabela. A tabela está toda apresentada, mas vamos com calma e vou explicar para vocês passo a passo. Vamos considerar aqui que eu tenho CIFs, custos indiretos, de 700. Eu tenho R$700 para dividir. Eu tenho dois produtos, então eu tenho que dividir os 700 entre alfa e beta. Lembre-se, eu posso escolher o critério que eu quiser. Eu poderia pegar esses 700 e lançar 350 para um, 350 para outro. Esse foi um critério aleatório da minha cabeça. Bom, eu não quis fazer esse critério dessa forma. Eu quis criar um outro critério. Eu vou fazer o rateio em função da mão de obra empregada em cada um dos produtos. Aí eu peguei o montante de MOD, né, em grana, né, em reais, que eu tenho em cada um dos produtos. A mão de obra total ela é 500 e ela é dividida em 300 do alfa e 200 do beta. Está aqui, 300 e 200. Isso aqui, 300 e 200, vai virar o critério de rateio. A mão de obra vira o critério de rateio, isso aqui vira a proporção do rateio, desculpem. Então, se a gente considerar que esses 500 aqui representam 100%, quanto que 300 representa? Ou seja, quanto que 300 representa de 500? 300 de 500 representa 60%. E quanto 200 representa de 500? 200 de 500 representam 40%. Então, se eu usar o critério da mão de obra, que tem esses valores aqui, eu vou fazer o rateio não de 50 a 50, como eu tinha inventado aqui da minha cabeça, mas, usando o critério da mão de obra, eu vou jogar 60% dos 700 aqui, para o alfa. Então, 60%
de 700 dá 420, né? Basta fazer 60%, 0,6 vezes 700. Isso vai dar 420. E 40% de 700 dá 280, que é 0,4 vezes 700. Vai dar 280. Se eu somar 420 com 280, obviamente que eu tenho o custo que eu tinha antes, o custo indireto de 700, porque eu nada mais estou fazendo do que dividir esses 700 entre dois produtos, alfa e beta, na seguinte proporção: 60% para o alfa, 40% para o beta. E de onde veio, retomando de novo, de onde veio esse 60, de onde veio esse 40? Veio da mão de obra, o critério que eu decidi usar. Então, o critério que eu decidi usar, a mão de obra, o custo da mão de obra está aqui, é um custo direto de 500. Então, 300 de 500 equivale a 60%, e 200 de 500 equivale a 40%. Então, assim que a gente faz o rateio. Esse é um exemplo simples, e agora a gente vai pegar um outro exemplo um pouquinho maior. Então, vamos lá. Vamos considerar que eu tenho aqui 3 produtos agora. Então, a empresa produz, a Via Láctea Decorações produz 3 produtos. Produto Marte, Terra e Vênus. Então, são 3 produtos. E eu tenho CIFs aí de R$4.000 para fazer o rateio. Eu vou fazer nesse slide, nesse exemplo, eu vou fazer o rateio com base na mão de obra. Ou seja, eu vou usar a mão de obra direta, a MOD, como base de rateio. Vou explicar para vocês a tabelinha aqui com calma, tá? Então, vamos lá. Para cada produto, eu tenho 2 colunas. E depois eu tenho a coluna do total. Então, para o produto Marte, eu tenho uma coluninha aqui do total e do unitário. Observe que aqui eu tenho 60, é a quantidade produzida. Do Terra, eu tenho o total e o unitário, e aqui a quantidade produzida. E do Vênus, o total, o unitário, e aqui a quantidade produzida. Bom, aí a minha estrutura da tabela. Eu tenho a receita, aí eu abato o material direto, eu abato a mão de obra direta, eu abato o CIF, somando esses 3 aqui, eu tenho o custo total, e por último eu tenho o resultado, que nada mais vai ser do que a receita menos esse custo daqui. Vai dar o meu resultado. Pronto. Lembrem-se, eu não vou ter problema na identificação, na alocação dos custos de material direto e mão de obra direta. Por quê? Porque eles são diretos. Então, digamos que cada produto Marte foi vendido a R$50. Ora, se eu vendi 60, então eu tenho uma receita de 3.000. O Terra foi vendido a R$120. Se eu vendi 30, eu tive a receita de 3.600. E o Vênus, eu vendi 10 unidades, cada uma a 350, então eu gerei uma receita de R$3.500. Totalizando essa receita, eu tive uma receita de R$10.100. No material direto, eu tive um gasto com material de R$30 por unidade do Marte, o que totaliza 1.800. Eu tive de R$40 por unidade do Terra, o que vai totalizar 1.200, né? 40 vezes 30 dá 1.200. E no Vênus eu tive um gasto com material direto de 80, 80 vezes 10 dá 800, totalizando 3.800 de gasto com material direto. Na mão de obra direta, eu gastei aqui 400, agora eu vou fazer do total para o unitário, eu gastei 400 no Marte. Quando eu divido por 60 unidades, eu tive um gasto aí de 6,67 de mão de obra direta por unidade do Marte. Eu gastei 600 no Terra, eu usei mais mão de obra aqui, dividido por 30 dá 20 por unidade. E eu gastei mais ainda no Vênus, 1.000, dividido por 10 vai dar 100 por unidade. No total eu vou ter 400, mais 600, mais 1.000, que eu vou ter um gasto com mão de obra direta, com MOD, de 2.000. Pronto. Aí aqui vem a questão do rateio. Eu tenho custos indiretos de 4.000, eles estão aqui, ó, se vocês
Ó, 4.000 está aqui. E eu preciso dividir esses 4.000 para Marte, Terra e Vênus. Qual é a base do rateio? A base do rateio vai ser a mão de obra direta, eu usei. Esse foi um critério que eu escolhi nesse exemplo. Depois a gente vai mudar o critério. Ora, como é que eu faço essa conta? Como é que eu cheguei que 20% do CIF vai para Marte? Como é que eu cheguei que 30% vai para a Terra e 50% vai para Vênus? Observe que 20 com 30 com 50 fecham os 100% do CIF. Se o critério é mão de obra, o que eu fiz? Eu peguei 400 em relação a 2.000. Isso dá 20%. 600 em relação a 2.000, isso dá 30%. E 1.000 em relação a 2.000, observe que essa conta é bem fácil de ser feita de cabeça, vai dar 50%. A partir disso, eu pego os 4.000 que estão aqui e vou multiplicar por cada um dos percentuais. Então, 20% de 4.000 dá 800. Então, o CIF de Marte vai ser 800. Dividido aqui pelas 60 unidades, eu vou ter 13,33 por unidade. 30% de 4.000 dá 1.200. Então, eu vou ter agora 1.200 dividido por 30 unidades, dá R$40 por unidade. E 50% de 4.000, 2.000, logo eu vou ter dividido por 10 unidades, 200 por unidade. Se eu somar 800 com 1.200, dá 2.000. Mais 2.000 dá exatamente os 4.000. Ou seja, eu só estou dividindo os gastos em função da mão de obra. Agora, somando os custos, vou somar aqui os custos. 1.800 de material direto de Marte, com 400 de mão de obra, com 800 de CIF, dá 3.000. A mesma coisa eu somo unitário, 50. 1.200 de material direto do terra, com 600 de mão de obra, com 1.200 de CIF, dá 3.000 também. No unitário, 100. 800 de material do Vênus, com 1.000 da mão de obra direta, com 2.000 do CIF, dá 3.800. Unitário, 380. Meu custo total, ele é de 9.800, que é a soma desses custos aqui dessa linha. Se eu pegar agora a receita de 10.100 menos 9.800, meu lucro da operação, o resultado é de R$300. Quando eu vou olhar o lucro por produto, que é essa conta na vertical aqui, 3.000 de receita menos 3.000 de gasto, dá zero. Então, Marte não está rendendo nada de lucro. Se eu pegar agora 3.600 da receita de terra menos 3.000 de custo do terra, eu vou ter 600 de lucro, o que equivale a um lucro unitário de 20. E se eu pegar agora 3.500 da receita de Vênus e subtrair de 3.800 do custo, eu estou vendo que Vênus está dando um prejuízo de 300, ou seja, 30 por unidade. O lucro total a gente já viu, 300 de lucro total. Bom, usando esse critério aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que, assim, vender Marte, fabricar Marte, a priori, não é tão interessante, não dá nada. Terra dá lucro, Vênus dá prejuízo. Bom, vamos lá. E se eu mudar o critério do rateio para MD, não mais usar MOD? A tabela ela é a mesmíssima, é o mesmíssimo exemplo. O que mudou? Esse critério aqui não é mais... Opa, aqui está errado, tá? Isso aqui é MD. O critério não é mais MOD, o critério é MD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quanto que 1.800 representa de 3.800. Ele representa isso aqui, 47,37%. Quanto que 1.200 representa de 3.800? Ele representa 31,58%. Eu já estou trabalhando com números quebrados aqui. E quanto que 800 representa de 3.800? 21,05%. Obviamente que a soma disso dá os 100%. E na hora de fazer a divisão dos 4.000, o que eu faço? 4.000 vezes 47,37% dá esse valor aqui,
31,58% de 4.000 dá esse valor aqui, 1.263, e 21,05% de 4.000 dá 842. Então, eu estou dividindo os 4.000, esses valores somados aqui dão exatamente 4.000, eu estou dividindo os 4.000 agora com um outro percentual, uma outra base de rateio. Tá? Eu tenho, consequentemente, um outro custo total, que vai ser a soma do MD com o mod com esse CIF. Consequentemente, eu vou chegar num outro custo por produto. Num outro resultado por produto. Então, observem aqui. Ó. Agora eu tenho que Marte está dando prejuízo. Antes, Marte não dava nada. Né? Prejuízo no total, obviamente que prejuízo no unitário. Terra continua dando lucro. E Vênus também está dando lucro. O lucro total não modifica, ele é 300, porque a única coisa que mudou foi no produto que eu mudei o critério de rateio aqui. Então, eu vou resumir para vocês nesse slide aqui. Isso aqui é o resultado, tá? O lucro, né? O lucro ou prejuízo. Observem que o resultado total não muda. 300 e 300. Aqui eu estou usando a base de critério, o MOD. Aqui é o resultado quando eu uso o rateio do CIF com base na MOD. Aqui é o resultado, o lucro, quando eu uso o rateio com base no material direto. O lucro total não vai mudar, mas o lucro por produto muda. O lucro por produto muda. Bom, se eu usar esse critério aqui é 0, aqui é negativo. Se eu usar esse critério, dá lucro de 600 ou dá lucro de 536. Se eu usar esse critério aqui, que é MOD, aqui dá prejuízo ou aqui dá lucro. Aí é que vem a questão, qual critério usar? Como é que eu tomo decisão sobre viabilidade de produto se eu mudo o critério de rateio, o meu resultado muda. Ele é um aqui, ele é outro aqui. Esta é a problemática dos CIFs. Tá? É por isso que a contabilidade de custos ela avançou tanto no tratamento dos CIFs. Por quê? Porque ao usar um critério de rateio, eu chego num determinado resultado. Ao usar outro critério de rateio, eu chego em outro resultado. Então, a contabilidade de custos parou e fez, opa, precisamos melhorar os nossos critérios de rateio. Ou seja, eu preciso ser muito, muito, muito claro nos critérios de rateio para tentar apurar o custo que seria o custo mais próximo do real de um determinado produto. E é exatamente nisso que a contabilidade avançou, quando ela passa a fazer o custeio por departamentos e quando ela passa a fazer o custeio por atividades. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, usem o nosso fórum Tira Dúvidas e também façam perguntas no nosso próximo encontro síncrono. Até a próxima. Bom dia a todos.